Seja bem-vindo! No vídeo de hoje, eu vou te contar uma história para te ajudar a entrar em um sono profundo e reparador. Comece escolhendo um local confortável, fechando os seus olhos, respirando fundo e relaxando o seu corpo. Imagine que você está em um local seguro, tranquilo e confortável. E preste atenção apenas no som da minha voz e na história. A história de hoje é a lebre e a tartaruga. Era uma vez uma lebre que vivia no bosque e a quem todos chamavam de Rosita. Ela era muito vaidosa. De todos os animais do bosque, ela se achava a mais bonita, a mais esperta e a mais rápida. Além disso, ninguém tinha melhor faro para achar comida do que ela. Neste mesmo bosque vivia uma tartaruga chamada Dona Lentidão, que em todas as manhãs passeava vagarosamente junto à margem do rio. Como a tartaruga, a lebre Rosita também se dirigia todas as manhãs para o rio em busca do pequeno almoço, encontrando pelo caminho Dona Lentidão. Além de ser muito convencida, a lebre Rosita também gostava muito de zombar dos outros, e assim que via a tartaruga, começava logo a rir, chamando-lhe de velha, lenta e outros nomes muito piores. Uma tarde quente de verão, em que os animais do bosque estavam todos reunidos debaixo da sombra de uma grande árvore, a lebre resolveu zombar de Dona Lentidão mais uma vez e desafiou-a para uma corrida. Os animais do bosque, ao ouvirem isso, começaram a rir. A raposa Cecília, que muito gostava dessas confusões, afirmou que a tartaruga até poderia ganhar da lebre. Tudo dependia da vantagem que se desse a Dona Lentidão na corrida, e sendo assim, até apostaria nela. Todos os animais do bosque começaram a falar ao mesmo tempo sobre a corrida e discutiam calorosamente qual a possibilidade da tartaruga e Dona Lentidão poder ganhar a lebre Rosita. A lebre, ao ouvir os comentários, ficou muito aborrecida, pois achava impossível alguém duvidar das suas capacidades de corredora. Já que a tartaruga aceitou o desafio, decidiu-se então qual o melhor dia para a corrida e quais as condições, ficando a raposa Cecília responsável por organizar tudo. Ficou decidido que a chegada seria junto ao rio, onde todos os animais estariam à espera. No dia e na hora da corrida, a lebre e a tartaruga se encontravam nos seus lugares. A lebre Rosita muito alegre e confiante da sua vitória, e Dona Lentidão, com seus olhos pequeninos e tristes,
parecendo mais pesada do que nunca. Enquanto a lebre começava a corrida na linha de partida junto da árvore, a tartaruga começava mais à frente, quase a meio do caminho em direção ao rio. A raposa Cecília deu sinal de partida e a tartaruga, sem perder tempo, começou logo a andar pela encosta abaixo. Mas Rosita continuava parada, enquanto via Dona Lentidão vagarosamente percorrendo o caminho e gritava: "Não corra tanto, tartaruga velha, que pode cair e se machucar." A lebre então decidiu fazer uma pequena soneca junto à árvore, pois a tartaruga ia de tal maneira devagar que a lebre, em 2 passadas, a alcançaria rapidamente e conseguiria ganhar a corrida. Pouco a pouco, Dona Lentidão lá ia fazendo seu percurso em direção à linha de chegada, já muito cansada, mas sem desistir. Alguns animais da floresta acompanhavam a tartaruga, animando-a com palavras de encorajamento. Já estava Dona Lentidão quase a chegar no final da corrida, quando a lebre Rosita acordou num salto só. Viu a tartaruga lá longe e correu monte abaixo, como uma louca. Rosita continuava em direção à chegada, convencida da sua vitória, e os animais do bosque estavam cada vez mais animados e gritavam uns pela tartaruga, outros pela lebre. Mas com a aproximação rápida da lebre, já poucos duvidavam da sorte da tartaruga. Foi então muito perto do fim que Dona Lentidão tropeçou numa pedra, deu uma cambalhota e começou a rolar estrada abaixo. Sem se aperceberem bem do que tinha acontecido, os animais do bosque viram Dona Lentidão atravessar a linha de chegada rolando. Era incrível. A tartaruga tinha ganho a corrida perante o olhar espantado da lebre. Todos deram vivas à tartaruga, levando-a nos ombros, enquanto a convencida lebre Rosita fugia para sua toca, de orelhas baixas e muito envergonhada. Chegamos ao final de mais uma história. Obrigada por estar comigo até aqui e bons sonhos.